concluindo o nosso breve incursão sobre a literatura de São Tomé e Príncipe, gostaria de apresentar mais dois autores. O primeiro autor é Maria Olinda Beja, que escreveu 15 Dias de Regresso. Um livro muito interessante que conta a história de Olívia, que após muitos anos longe da ilha onde ela nasceu, ela retorna para reconstruir as suas origens. O livro é lido como uma autobiografia da autora, porque ela, semelhante à protagonista, ela também passou um longo tempo afastada da mãe, passou 37 anos. Então ela 15 dias de regresso, vai ser o regresso tanto físico, como também um regresso de retorno às origens, né? O romance tem como foco o processo de reconstrução da identidade individual de Olívia, que é buscada nos fragmentos da vivência de Chininha. Chininha é o nome que ela tinha quando era pequena. O reencontro com os mitos e os signos da memória. Dessa forma, a personagem, confrontando esses elementos com os da sua aprendizagem afetiva e cultural, busca construir a sua história, reconciliando com o seu presente e projetando o seu futuro. Então, em 15 dias em que conhece mãe, irmã e outros familiares, Olívia reconhece, citando a contracapa do livro, a força indestrutível das suas raízes africanas, que a levaram um dia de regresso às origens profundas do humus da mãe África. Então, esse livro é muito interessante, a ideia de um regresso. E para fechar, pessoal, um livro também maravilhoso do Ailton Bonfim, chamado Suicídio Cultural. Notem que ele não chama o homicídio cultural, suicídio cultural, porque, ao contrário do que se costumava fazer, ele não constrói o texto para criticar o colonizador, ou pelo menos não tão somente o colonizador. Ele vai mostrar a parcela de culpa dos próprios são-tomenses em deixar que a sua cultura seja dissolvida, né, em favor da cultura do outro. E a história toda, gente, se passa em torno de um homem chamado Cacolo. Cacolo é um preso político que está só esperando ser apanhado pelo carrasco para ser morto no pilotão de fuzilamento. Então, dentro da cela, ele mantém contato com outras duas pessoas, o Cacô e o Cá. E aí a gente percebe claramente que, é verdade, ele fala consigo mesmo. Cacolo é ele já velho, Cacô quando ele é jovem e Cá quando ele é criança. A palavra vai diminuindo de tamanho. Cacolo, Cacô e Cá. E aí ele, de repente, um certo dia, o levam para fora da cela. E, para surpresa dele, ele não é levado ao pilotão de fuzilamento, mas colocado em liberdade. Mas ao sair, ele tem uma grande frustração quando ele vê que os meninos não falam mais a língua deles, né, mas usam o português. Então, através daquela cena, ele percebe o quanto os africanos, quanto os são-tomenses se permitiram, né, que a sua cultura fosse apagada, silenciada em favor da cultura do outro. Assim, a obra busca denunciar a cumplicidade dos africanos no estado do continente devido à absorção dos valores europeus em detrimento dos valores africanos. Eu não sei se vocês lembram, quando estudávamos a literatura angolana, eu trouxe um poema em que o autor falava exatamente sobre isso. Uma velhinha vendendo cola com gengibre e ninguém mais quer comer, só quer comer as comidas do europeu, né, que o europeu trouxe para lá. Então é mais ou menos essa discussão que está aqui.
Então, em suma, o Suicídio Cultural é um romance que dá expressão às preocupações políticas do autor. Já manifesta em duas peças: A Berlinização ou Partilha da África, uma peça de 1895, e O Golpe, uma autópsia, que é de 1996. Essa mesma discussão também está presente em seu livro de versos chamados Poemas, que é um livro de 1990. Então, gente, com a obra do Ailton Bonfim, eu encerro essa breve passagem, rapidíssima. Mas eu deixei material para vocês, se vocês tiverem interesse em estudar mais sobre a literatura de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pretendo também futuramente abrir disciplinas optativas para estudarmos só a literatura desses 3 países, né? Então a gente pode demorar, ler obras, discutir as obras e ver quão profunda, quão maravilhosa é a literatura desses 3 países. Então agradeço demais esses meses que estivemos juntos, né? É sempre bom, mesmo que à distância, saber que a minha mensagem está sendo transmitida. Até hoje recebo agradecimentos de ex-alunos que passaram a conhecer mais a literatura de outros países, né, através desses nossos contatos. Então, um grande abraço para vocês e até uma nova oportunidade.